No dia 7 de abril de 2026, o cenário era o seguinte: uma teia super complexa de eventos globais deixou os mercados financeiros do mundo todo, bem, no fio da navalha. Vamos mergulhar nisso e entender as peças desse quebra-cabeça que é de altíssimo risco. Essa frase, olha, ela resume perfeitamente o clima. Não é uma preocupação qualquer distante. É um medo real, palpável, que está movimentando bilhões de dólares agora mesmo, enquanto a gente conversa. E para começar, vamos direto para o epicentro da tensão, a crise geopolítica que está dominando todas as manchetes e, claro, todas as mesas de operação do planeta. A sequência de eventos aqui é simplesmente vertiginosa. Primeiro, o Irã fecha o Estreito de Hormuz, que é uma das rotas marítimas mais críticas do mundo. Logo em seguida, um corte brutal na oferta de petróleo. E para piorar, um ultimato, direto, dos Estados Unidos. O mundo inteiro está de olho no relógio, esperando o prazo final dessa noite. E para ter uma noção do tamanho do impacto, esse número, 12 milhões, é a quantidade de barris de petróleo que simplesmente sumiram do mercado. E não é por semana nem por mês, não. É por dia. É um choque de oferta, assim, gigantesco. A consequência disso é imediata. Está no preço. O barril do tipo Brent passando dos $111. Mas sabe, o perigo de verdade não é só o preço da gasolina. Essa alta toda ameaça alimentar uma nova e perigosíssima onda de inflação em escala mundial. Só que essa crise no Irã não está acontecendo sozinha, num vácuo. Na verdade, ela é amplificada por outras 3 grandes pressões globais que estão chacoalhando os mercados ao mesmo tempo. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A primeira onda de choque vem da guerra tecnológica entre Estados Unidos e China, e ela está escalando. Agora não são só semicondutores, não. A briga chegou nas matérias-primas essenciais. Os EUA metem tarifas pesadíssimas e a China responde na mesma moeda, restringindo a exportação. Isso cria um gargalo imediato para indústrias que vão de carros elétricos a sistemas de mísseis. A segunda onda é um pouco mais técnica, mas olha, é fundamental entender. Ela vem lá do Japão e envolve uma coisa chamada carry trade. Explicando de um jeito simples, é uma das maiores fontes de dinheiro, de liquidez do mundo. Basicamente, investidores pegam dinheiro barato no Japão para investir em mercados que pagam juros mais altos, tipo o Brasil. Tá, e por que isso é tão perigoso agora? A crise do petróleo está forçando o Japão a pensar em aumentar os juros pela primeira vez em décadas. Se isso acontecer, todo aquele dinheiro barato do carry trade volta para casa correndo, em pânico. E isso força uma venda gigantesca de ativos no mundo todo. É como um terremoto financeiro esperando para acontecer. E a terceira onda de choque? Essa vem do coração do sistema financeiro. Como diz a análise, o mercado de títulos americanos é tipo o sistema nervoso das finanças globais. Qualquer instabilidade ali, qualquer tremorzinho, reverbera por todos os cantos do mercado, sem exceção. E dá para medir o medo do mercado. Enquanto o índice do medo americano já está alto, o índice para os mercados emergentes, o tal do VXIM, bateu um nível alarmante, 40,84. E aqui está o pulo do gato. Historicamente, quando esse índice passa de 35, ele dispara uma liquidação de ativos brasileiros. Não importa como a situação esteja por aqui. Certo. Agora vamos amarrar todas essas pontas globais e ver como elas caem no nosso colo. Como elas impactam de forma direta e às vezes até paradoxal um mercado emergente bem específico, o Brasil. A crise do petróleo para o Brasil é uma faca de 2 gumes. De um lado, é bom. Impulsiona as ações da Petrobras, que tem um peso enorme na nossa bolsa. Por outro lado, o combustível mais caro na bomba gera inflação e bota uma pressão gigantesca no Banco Central para subir os juros para frear a economia. Então, fica a pergunta, né? Como a gente sabe se a pressão no real vem de fora ou é problema nosso, aqui de dentro? Uma técnica boa é comparar com os vizinhos. O peso chileno está lá, estável, segurando a onda por causa do cobre. Já o nosso real e o peso colombiano estão apanhando. Essa comparação ajuda a gente a isolar o que é risco Brasil do que é só pânico global. E por falar em risco Brasil, essas são as pressões internas. É um ano de eleição, então o governo está injetando um superestímulo de 742 bilhões de reais na economia. Isso, claro, superaquece a demanda, pressiona a inflação e estica as contas públicas, como dá para ver pelo crescimento da dívida. Ok, agora a gente sai um pouco da macroeconomia e desce para o campo de batalha mesmo. Como é que um trader, um operador de mercado, traduz essa avalanche de informação global num plano de ação prático? A reação em cadeia é quase um manual. A volatilidade global explode,
Os investidores saem vendendo os ativos de maior risco e correm para a segurança do dólar americano. Para o Brasil, esse movimento de fuga para a qualidade, como chamam, tem um efeito instantâneo direto nos nossos preços. O primeiro campo de batalha que todo mundo fica de olho é o contrato futuro de dólar, o WDO. Ele funciona como o termômetro mais sensível da briga entre quem quer comprar e quem quer vender a moeda. E este é o número mágico do dia para o dólar: 5.207. Ele representa uma barreira, um nível de resistência crítico no gráfico. Se o preço do dólar romper esse patamar, pode disparar uma alta muito, mas muito mais forte. O segundo indicador-chave é o contrato futuro do Ibovespa, que é o principal índice da nossa bolsa. O código dele é WI e ele reflete o sentimento geral do mercado em relação às maiores empresas do país. E para a Bolsa, o número para ficar de olho é este, 187.652. Esse é um piso, um suporte-chave. Se o mercado cair abaixo dessa linha, pode ser o sinal de que vem uma onda de vendas bem mais profunda por aí. Agora, vamos dar um passo para trás, respirar fundo e sintetizar a tensão principal desse dia numa conclusão que seja fácil de lembrar. Essa é a síntese perfeita da situação. De um lado, os preços altos do petróleo e do minério de ferro dão uma força para o Brasil. Do outro, o medo de uma guerra, a instabilidade global e os nossos problemas fiscais internos pesam contra. O mercado está literalmente andando numa corda bamba. É um equilíbrio super frágil, totalmente imprevisível. No fim das contas, a análise de hoje mostra exatamente isso. Como um ultimato lá no Oriente Médio, uma decisão de juros no Japão e uma briga comercial na Ásia afetam diretamente os investimentos e economia aqui no Brasil. O que nos leva à pergunta final: nesse mundo tão conectado, será que alguma crise é realmente distante?